Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje vem do pequeno livro de Sofonias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Depois de falar de castigos severos de Judá e várias outras nações, Deus disse em Sofonias 3, versículo 9, "Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo." Depois de me deparar com essas palavras, voltei a ler novamente o livro de Sofonias. É um livro pequeno, talvez 10 minutos de leitura. E assim eu anotei todas as referências no livro ao uso dos lábios. O que os povos falavam antes? Como seria diferente a fala desses povos depois da purificação? Além de pecados implícitos que envolvem a língua, anotei exemplos explícitos do uso da boca para falar. O povo de Judá falava para ofender o Senhor. Ele condenou a idolatria desse povo, dizendo que misturavam a religião pura com as práticas pagãs, juravam pelo nome do Senhor e por Milcom, o principal deus dos Amonitas. Ao mesmo tempo, falharam por não usar a boca para perguntar por Deus. Pecaram também com os lábios ao dizer que Deus não faz nada, nem bem nem mal. Capítulo 1, versículo 12. Outras nações também pecaram com os lábios. Os moabitas e amonitas zombaram do povo de Deus e se gabaram das suas vitórias contra esse povo. Capítulo 2, versículos 8 e 10. Nínive, a principal cidade dos assírios na época, dizia: "Eu sou a única e não há outra além de mim." Capítulo 2, versículo 15. Que arrogância de afrontar o Criador com tais palavras. Os últimos versículos do livro olham para o tempo de restauração e salvação. Da mesma forma que Deus falou de castigo de Judá e outros povos, ele fala de pessoas vindo de várias nações para servir a ele. Uma profecia que olha para a salvação que Jesus oferece a todos. É nesse contexto que ele prometeu dar lábios puros aos povos para servirem a ele em união. Capítulo 3, versículo 9. As mesmas línguas usadas para blasfemar e zombar invocariam o nome do Senhor. Aqueles que viviam no engano não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas. Ele diz no capítulo 3, versículo 13. Há mais um contraste interessante em Sofonias. O povo que encarava o castigo divino viu o dia do Senhor como dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Isso no capítulo 1, versículo 16. Mas depois de Deus retirar as sentenças para salvar seu povo, ele diria, no capítulo 3, versículo 14, "Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém." Gritos de guerra se tornam gritos de júbilo. Hoje, a pessoa que se converte a Cristo passa pela mesma purificação. Lábios usados no passado para mentir e blasfemar são transformados em instrumentos de bênção e louvor. Você achou a resposta para a pergunta de ontem? Qual casal foi morto porque mentiram para o Espírito Santo? As alternativas: Priscila e Áquila, Ananias e Safira, José e Azenate, ou Acabe e Jezabel. E a resposta certa vem do livro de Atos, capítulo 5, onde Ananias e Safira mentiram e foram mortos. E a pergunta de hoje: quem foi a mãe do sumo sacerdote Arão? A. Joquebede, B. Zelofiade, C. Eunice ou D. Zilpa?
A resposta vem no final do episódio 441, amanhã. O que observamos hoje do livro de Sofonias é um princípio importante nas Escrituras: a purificação. Quando deixamos de viver no pecado e nos dedicamos ao Senhor, isso muda a maneira de falar, de agir, de pensar, de viver, porque nós queremos viver eternamente com nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.